Os Escolhidos, capítulo 46. As bênçãos e as maldições. Após a execução da sentença de Acã, Josué recebeu ordem para reunir todos os homens de guerra para atacar Ai mais uma vez. O poder de Deus estava com seu povo e logo conquistaram a cidade. O povo estava ansioso para se estabelecer em Canaã. Eles ainda não tinham casas ou terras para suas famílias, e para consegui-las precisavam expulsar os cananeus. Um dever maior, porém, exigia sua atenção. Eles deveriam renovar a aliança de lealdade a Deus. As últimas orientações de Moisés incluíam instruções para oferecer um culto especial nos montes Ebal e Gerizim, em Siquém, para o reconhecimento da lei de Deus. Assim, em obediência, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles, Josué 8:35, partiram de Gilgal e marcharam pelo país de seus inimigos até o vale de Siquém, próximo do centro daquela terra. Apesar de estarem cercados por inimigos não conquistados, o terror de Deus caiu sobre as cidades ao redor. Gênesis 35, verso 5. Os hebreus não foram atacados ou ameaçados. Ali, tanto Abraão como Jacó haviam armado suas tendas. Ali, Jacó comprou o campo em que as tribos deveriam sepultar o corpo de José. Ali também estava o poço que Jacó cavou. O local escolhido era ideal para ser o teatro no qual aquela cena impressionante deveria ser representada. O lindo vale, com campos verdes pontilhados de bosques de oliveiras, regados de riachos que brotavam de fontes vivas e enfeitado de flores silvestres, apresentava-se como um convite entre as colinas secas. Ebal e Gerizim ficavam em lados opostos no vale, mas quase se aproximavam um do outro. O sopé de ambos os montes parecia formar um púlpito natural. Cada palavra dita em um era claramente ouvido no outro. Os lados da montanha ficavam um pouco para trás, oferecendo assim espaço para a grande congregação. Um monumento de pedras grandes foi construído no Monte Ebal. Nessas pedras, preparadas com antecedência com uma cobertura de argamassa, Josué escreveu a lei, não apenas os 10 mandamentos proferidos no Sinai e gravados em tábuas de pedra, mas também a lei transmitida por Moisés e escrita em um livro. Além desse monumento, ele construiu um altar de pedras não cortadas e nele ofereceu sacrifícios ao Senhor. Por causa da transgressão da lei de Deus, Israel merecia receber com justiça a sua ira, e eles a teriam sentido imediatamente, se não fosse pela expiação de Cristo representada pelo altar de sacrifício. 6 tribos ficaram no monte Gerizim, as outras em Ebal, e os sacerdotes com a arca ocupavam o vale entre os montes. Na presença da enorme congregação, Josué leu as bênçãos que seriam recebidas por meio da obediência à lei de Deus. Todas as tribos em Gerizim responderam: Amém. Ele também leu as maldições e as tribos em Ebal de igual maneira concordaram, unindo-se milhares e milhares de vozes para a resposta solene. A seguir, foi feita a leitura da lei de Deus, como também dos estatutos e dos juízos entregues por Moisés. No Sinai, Israel havia recebido a lei da boca de Deus, e seus sagrados mandamentos escritos com a sua mão. Foram guardados em segurança na arca. Agora, ela tinha sido escrita mais uma vez em um local onde todos poderiam ler por si mesmos e as condições da aliança que deveria prevalecer enquanto tivessem a posse da terra de Canaã. Não fazia muitas semanas desde que Moisés tinha lido todo o livro de Deuteronômio em discurso ao povo. Entretanto, Josué de novo leu a lei. Não apenas os homens de Israel, mas todas as mulheres e as crianças ouviram a leitura da lei, pois era importante que elas também soubessem de seu dever. Moisés ordenou: Ao final de cada 7 anos, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local em que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que a escutem. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças,
e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos, que não conhecem esta lei, terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Deuteronômio 31, versos 10 a 13. Devemos estudar a Bíblia com perseverança. Satanás está sempre em atividade. Ele se esforça para perverter o que Deus falou, para obscurecer a compreensão e levar as pessoas ao pecado. Deus está constantemente procurando proteger as pessoas para que Satanás não consiga usar seu poder enganador contra elas. Deus se permitiu falar Ele mesmo com o povo, usando a própria voz, escrevendo com a própria mão a lei viva confiada à humanidade, como um guia perfeito. Por estar Satanás tão pronto a desviar nossas afeições das promessas e exigências do Senhor, é necessário ser perseverante para fixá-las firmemente na mente. Os fatos e as lições da história bíblica devem ser apresentados em linguagem simples e adaptados ao entendimento dos jovens. Os pais podem atrair os interesses dos filhos para a variedade de conhecimento encontrada nas páginas sagradas. Eles mesmos devem estar interessados. Aqueles que desejam que seus filhos amem e reverenciem a Deus devem falar de sua bondade, sua majestade e seu poder, conforme estão revelados em sua palavra e nas obras da criação. Cada capítulo, cada verso da Bíblia é uma mensagem de Deus para nós. Se estudada e obedecida, ela guiará o povo de Deus, assim como o povo de Israel foi guiado, pela coluna de nuvem durante o dia e pela coluna de fogo à noite. O fim do capítulo 46.